Fala galera, eu sou o professor Antônio Carlos de História e hoje vou falar um pouquinho com os meus amiguinhos e minhas amiguinhas do ensino fundamental anos finais, ok? A gente vai falar de um tema super importante, gente, pandemias na história. Muita gente deve estar em casa nesse momento, triste, porque fala, poxa, professor, não posso sair na rua, professor, não posso ver meus amiguinhos, não posso ver nada. Ontem, professor, eu fiquei chorando aqui, vendo a Marília Mendonça o tempo todo, só sofrência. Ô, meu filho, eu também sofri, viu? Me apaixonei pelo que eu inventei de você. É difícil, dói o coração. Mas é isso mesmo, tá, gente? Faz parte de um pacto social. Todo mundo tem que fazer a sua parte. Neste momento, a gente tem que ficar em casa para que a doença não se prolifere rapidamente. E aí, detone nosso sistema de saúde, ok? Então vamos fazer a nossa parte, vamos ficar em casa. E não pense que foi só você, não. Gente, em muitos momentos da história isso aconteceu. Isso aconteceu no século XIV na Europa, isso aconteceu no século XX também na Europa, como a gripe espanhola, e também agora, do corona e outras tantas, ebola tal, e outras que aconteceram em outros lugares do planeta. Então você não é exclusivo nesse sentido, ok? Fique tranquilo, os outros já passaram e é só um momento. Isso vai passar e todo mundo vai ficar bem. Agora a gente vai falar então da pandemia que aconteceu no século XIV, que foi extremamente forte, potente, só que para falar dela eu tenho que voltar um pouquinho no passado. Eu tenho que voltar um pouquinho nos séculos XI, XII, XIII. Por quê? Porque foi um momento que a Europa estava passando por um grande crescimento, mudanças técnicas que geraram grande produtividade. Então a Europa produzia muito mais do que ela estava produzindo antes, estava sobrando produtos e eles começam a vender. Renascimento comercial, renascimento das cidades. Então algumas cidades cresceram, outras foram criadas naquele momento, né? Exatamente dentro desse contexto de mudanças, de aumento da população, de aumento de produção e tudo mais. Tá? Então isso estava acontecendo ali nos séculos XI, XII e XIII. Dentro desse contexto, várias redes de comércio serão fomentadas dentro da Europa. E aí eu vou mostrar aqui para vocês, né? Olha esse mapa, dê uma olhadinha. Mapa ali da Europa, pegando um pouquinho da Ásia também e o norte da África. Analise. Aqui você vai ter rotas comerciais de leste a oeste, de norte a sul, né, de todos os lados possíveis. Lá de Novgorod, na Rússia, lá do outro lado, passando por Lubeck, Bremen, Hamburgo, Bruges, Bruxelas, indo até Londres. Assim como você vai ter as cidades italianas como Gênova e Veneza, fazendo comércio com essa galera toda de sul para norte. Né? Então, é aí que a gente começa a entender essa dinâmica das mudanças na Europa. E uma dessas cidades e tudo mais, ou algumas dessas cidades, como é o caso de Gênova, Veneza e tal, elas vão se transformar em grandes cidades marítimas, porque elas vão fazer comércio pelo mar Mediterrâneo. Então o mar Mediterrâneo, que ficou um pouco fechado para a Europa durante tanto tempo, estava basicamente ali controlado pelos árabes, agora vai ter a presença italiana. Os italianos também vão entrar nessa, galera. E aí o que acontece? Eles vão fazer viagens para diversos portos, no norte da África, por exemplo, como em Trípoli, só que também lá na Ásia, Antioquia, Constantinopla, e o lugar onde eles pegaram essa doença, gente? Crimeia. Professor, eu sei, Crimeia é o lugar lá da Rússia, né? Que a Rússia anexou recentemente, depois de um referendo. Exatamente, é esse mesmo. Aconteceu recentemente nessa anexação. Então, foi nessa área que eles fizeram. Olha no mapa, o Mar Negro. Tá vendo? Ao lado ali do Mar Negro você tem, né, a Crimeia, a Península da Crimeia. E foi ali, no porto de Cafa, uma região dominada pelos genoveses naquele momento, que os europeus pegaram essa doença. Olha que coisa doida. Essa doença, ela já tinha aparecido em outros momentos da história. Só que no século XIV, ela já estava atacando em diversas áreas, como o norte da China, né, como a região da Mongólia. Inclusive, possivelmente, quem levou para essa região foram os guerreiros mongóis, né, que faziam muito comércio naquela região e dominavam aquela área, né, durante muito tempo. Além disso, né, essa doença obviamente chegou até essa região, que foi o porto de Cafa. Bom, o que acontece? Quando você vai para um porto, gente, você vai pegar produtos para levar para outro lugar, certo? Você chegou lá, bota aquele monte de caixa, aquele monte de comida também ali junto, resto de coisa suja. O que vai aparecer? O que vai aparecer? Isso que você pensou aí, o ratinho. Muitos ratos vão aparecer. E por que eles vão aparecer, galera? Porque ele está num ambiente muito inóspito, muito sujo, né? Então o rato procura esses lugares, né? Você chega perto onde tem esgoto, vai num lugar aí perto da tua casa e tal que tem um esgoto. Se tiver céu aberto, você vai ver, vai ter um ratinho lá. E o problema, muitas vezes esse rato pode transmitir doenças. Neste caso específico, o problema não era nem o rato, era a pulga do rato. Este que era o grande problema, galerinha. Aquela pulguinha que estava ali, né, que poderia estar contaminada, contaminaria o rato e contaminaria todos os outros. E foi a partir disso que eles pegaram essa doença, foi por meio desse contato, né, que eles tiveram lá. E esses ratinhos, além de contaminar as pessoas que estavam lá,
também vieram para a Europa. Também fizeram uma viagem para a Europa. Ué, pessoal, como assim? Quer dizer que o ratinho fez tipo um cruzeiro, cara? Saiu lá do Porto da Crimeia, foi navegando no Mar Negro. Exatamente, de graça. Sem pagar R$1. Olha que beleza. Chegou até o Porto de Messina, que fica, galera, na região da Sicília. Foi por ali que entrou, né, a doença. Então olha o mapa direitinho, na Península Itálica, onde tem aquela botinha, tá vendo? Essa botinha aqui foi exatamente ali, galera, que ela entrou. Bom, gente, essa doença chega na Europa. Os ratinhos desembarcam. As pulguinhas contaminadas estão ali, ó, nos ratos, indo para um lado e para o outro. Bom, se o ambiente fosse bacana, fosse limpo, fosse legal, gente, de boa. Pegaria, teria um efeito, mas não seria tão estrondoso. Só que, galera, tudo corroborou para que aquilo acontecesse de forma extremamente ampla. E por quê? As cidades europeias, gente, naquele momento, eram cidades extremamente sujas. Extremamente, galera. Pense em cidades que eram sujas. Eram as europeias. O ratinho chegou na Europa, olhou para um lado, olhou para o outro e viu aquela montanha, cara, aquele monte de lixo para tudo que é lugar. Cara, quer um lugar melhor para ele se proliferar? Ratinho ficou feliz demais, falou, mano, eu tô no céu, né? Andou mais um pouquinho e falou, tá, mas certeza que deve ter um gato ali só me esperando para me pegar. Isso é pegadinha, velho, certeza. E o rato foi. Quando chegou, cadê o gato? Gente, também ausente. Cara, o ratinho se sentiu o próprio Mickey Mouse na Disney, velho. Falou, tô feito, cheio de sujeira. E cadê o outro aqui, né, pra poder correr atrás de mim? Não tem praticamente. Professor, por que não tinha? Porque naquele momento, gente, os gatos eram muito associados à feitiçaria. E por serem associados à feitiçaria, eles eram mortos, massacrados muitas vezes. Então tinha pouco gato mesmo. Então o ratinho vai se proliferar ali para tudo que é lado, gente. Essa proliferação vai fazer com que a doença se dissemine rapidamente, que ela vá para vários lugares rapidamente. Então entra ali pelo Porto de Messina, né, na região da Sicília, mas rapidamente está na Península Itálica inteira. Os grandes centros urbanos foram muito afetados. Vai chegar também em Marsella, 1747 chegou em Messina, 1748 chega em Marsella, daqui a pouco também em Londres, e aí vai pegando tudo, né? Vai pegando a Europa praticamente inteira. E vai devastando, porque essa doença, ela é devastadora, galera. Quando atinge mesmo, o que acontece? A pessoa quando pega, rapidamente ela morre. Ela não dura muito tempo não, pouquíssimas pessoas sobrevivem quando pegam aquela doença, né? Quando pegavam naquele momento. E qual é o grande lance dela? Que ela é muito feia, a forma como a pessoa fica, como a situação do corpo, né? Porque surgem os bulbos, por isso que a gente chama de peste bubônica, uma das facetas dela, né? Peste bubônica. Porque limão, tipo, como se fosse o tamanho de um limão, de um ovo, em alguns casos, na região de interseção do corpo. Então você olha aqui, né, nessa área, na virilha e tal, você vai ter bulbos, cheio de pus com sangue, galera, cheio. Aquilo estourava, virava uma melequeira danada, era um desespero, era um negócio de doido, né, e tal. E o que acontece? No começo, molecada, o que vai acontecer? As pessoas vão se preocupar um pouco e vão tentar ajudar. Caridade, né? Você tá vendo uma pessoa mal ali, você vai ajudar. Só que o que acontece, cara? Passado o tempo, as pessoas começaram a perceber que quem ajudava morria também. Pegava a doença, ficava ruim e ia morrendo. Então o desespero vai bater por todo mundo. Até mesmo padres, galera, começam a ter problemas em ter contato com as pessoas. Muitos não queriam mais dar ao povo a extrema-unção, por exemplo. E, gente, vou te falar um negócio. Morrer na Idade Média era um negócio complexo. Muito complexo. Agora, morrer e não ter extrema-unção, vixe Maria, era muito pior. Então, assim, pra eles aquilo era muito importante. Só que muitos pais não queriam mais, porque falavam, cara, não dá pra chegar perto. Então eles começam a abandonar também, né? As pessoas começam a se distanciar. Claro que parte da igreja, parte de muitos pais também vai atrás, vai tentar ajudar, né? E vai dar sua própria vida, muitas vezes, pra ajudar, né? Alguns médicos vão fazer o mesmo. Guilherme de Chaliac, cuidava do Papa Clemente da época e tudo mais, ele ficou junto, quis enfrentar, inclusive pegou a doença, mas não morreu, né? Mas olha que coisa doida, tudo isso aconteceu naquele momento. Então o que rola, gente? A gente tá falando de um ambiente inóspito, um ambiente em que a doença estava indo para todos os lugares, um desespero terrível, uma coisa muito complexa, e as pessoas começam a ficar mais egoístas, porque aquele espírito de caridade começa a dar espaço para cautela, fala, cara, eu tô com medo, não vou ficar junto com esse cara aqui porque eu posso morrer, né? E as pessoas começam a ficar abandonadas, corpos pelo chão, em vários lugares, galera, vários. Aí tu pensa, ok, professor, né? O desespero era muito grande, a situação era muito complexa, as pessoas não sabiam muito bem o que estava acontecendo. Gente, muito bem não. Elas não sabiam absolutamente nada do que estava acontecendo.
Elas não tinham a menor noção do que estava acontecendo. Era desesperador, como eu falei aqui pra vocês, porque o número só ia aumentando, as pessoas iam ficando doentes e tal, de repente morria, começa a ter, não tem cemitério pra colocar as pessoas. Então, assim, não tinha mais lugar. Muitas vezes começaram a queimar os corpos, as pessoas ficavam excluídas. Foi uma coisa muito doida o que aconteceu ali. Então, as pessoas ficavam imaginando, o que pode ter sido? Boa parte pensava, um castigo de Deus. Deus está nos castigando pelos pecados cometidos. Por isso e tudo mais, nós temos, né, que tentar rezar mais para resolver o problema, né, se autoflagelar. Vai ter uma comunidade chamada Comunidade dos Flagelantes, né? O que os caras faziam? Eles se autoflagelavam mesmo, pegavam ali um chicote e tal, se cortavam todo e tal, andavam no desespero, porque eles queriam simular a paixão de Cristo. Falavam, vamos passar o que Cristo passou para ver se isso vai embora. Aí você fala, professor, mas caramba, né? Que coisa doida. Porque a religiosidade era muito importante nesse momento, gente. É um momento de teocentrismo, né? É um momento que Deus está no centro de todas as atenções. Então as pessoas acreditam muito nisso. Então, para muitos era um castigo. Para outros era um miasma, né? O ar contaminado e tal. Só que tem umas teorias que são ainda mais malucas, gente. Dentro da Sorbonne, um ambiente de doutores, as pessoas estudavam ali e tudo mais. E uma das teorias que saiu dali foi a teoria que tudo aquilo estava acontecendo porque os planetas estavam se alinhando. Olha que coisa doida, gente. Os planetas se alinhando. Júpiter, Saturno e Marte teriam se alinhado e por isso estava acontecendo aquela doença. Ô, professor, que coisa, hein? Gente. Só que, infelizmente, uma coisa ainda pior vai acontecer. Muitos vão acusar alguns grupos de terem feito aquilo. E o judeu, gente, vai ser um dos que mais vai sofrer neste momento. Muito judeu vai ser acusado. Então a xenofobia, o ódio ao estrangeiro, ao outro, aquele que veio de fora, né, aquele que é o diferente, que não é o cristão, vai ficar muito grande. E eles serão perseguidos. Para vocês terem uma ideia, em algumas cidades, eles foram dizimados. Projeto de solução final. Professor, mas isso não foi Hitler que fez no século XX, cara? Então, gente, lá no século XIV, isso aconteceu também. Morte, assim, de um monte, numa cidade inteira, você pegar e matar todo mundo que tá lá. Olha que coisa doida. Em outros, espancamentos, botar pra queimar na fogueira. Por quê? Porque diziam que eles tinham colocado, gente, tipo veneno na água, por isso tanta gente tava passando mal. Só que isso é tão insano, galera, porque na mesma proporção que os cristãos morriam, os judeus também morriam. Então imagina, eu vou poluir a água pra eu morrer junto. Que coisa sem sentido. Mas infelizmente as pessoas começam a ficar com as emoções muito exasperadas, aquelas emoções assim muito fortes e tal, e elas começam a agir de forma enlouquecida, né, muito bruta. Isso foi um grande problema daquele momento, tá? Então não havia, eles não sabiam, eles não conseguiam relacionar as más condições de higiene à proliferação, não conseguiam pensar que era a pulguinha lá do rato que estava levando essa doença, né, e tal. Você vai ter 3 facetas dessa doença, gente, que é a bubônica, septicêmica e a pneumônica. No caso da pneumônica, ela passa também, né, de uma pessoa para outra, porque afeta o pulmão aí pelas gotículas, né, e tal, passa para o outro. Então, assim, você tinha diversas formas de contágio, eles não sabiam nenhuma, eles não entendiam, né? Então, assim, foi muito difícil o cuidado, foi muito difícil o contato, foi muito difícil manter aquilo lá. Muitas consequências vão aparecer neste momento, gente, não tem jeito, né? Muitas coisas diferentes, por exemplo, um egoísmo maior das pessoas, um individualismo maior, né? Uma perda do poder da igreja, porque se a igreja tinha a responsabilidade de rezar para tudo dar certo, por que as coisas não estão dando certo? Então muita gente começa a contestar a igreja, começa a falar, uai, peraí, o que tá rolando? Né? Então são pontos importantes ali que estão acontecendo naquele momento. A Europa vai mudar muito entre o século XIV e o século XV, ela vai ficar extremamente diferente a partir desse momento, e principalmente por conta dessa grande peste. Além da peste, nós vamos ter períodos de grande fome no século XIV, sublevações populares e também muitas guerras. Bom, galera, então é isso, né? Falamos um pouquinho sobre a peste negra na Europa do século XIV, depois vamos falar de outros assuntos, então voltem aqui para assistir bonitinho, cumprindo a sua quarentena aí de casa. E ó, o professor Tiago também fez uma aula sobre peste bubônica, só que falando dos aspectos biológicos, ok? Então, ó, assista também para você entender um pouco dessa dinâmica biológica. Até mais, até a próxima. Oiê, tudo bom? Meu nome é Thiago Marques, sou professor de Biologia da Secretaria de Educação do Distrito Federal e na aula de hoje nós vamos falar sobre pandemias na história, especificamente sobre a peste negra. Peste negra é o nome em português e espanhol, em inglês, Black Death, e em francês, Peste Noire. Nós conhecemos a doença popularmente como peste negra, mas esse nome só foi criado em 1832 por um médico chamado J.F.K. Heck. Nessa videoaula nós vamos estudar
a origem do nome, as grandes ondas de peste negra, que nós vamos começar a chamar de bubônica a partir de agora, esse é o termo mais utilizado, os impactos da doença, a peste no Brasil e no mundo, características biológicas e epidemiologia, a contaminação e o tratamento. Quanto à origem do nome, peste é uma doença contagiosa, causando infecção. A peste bubônica é o nome específico de uma doença que nós vamos falar agora. Porém, peste também é um nome genérico dado a vários tipos de infecções. Nós conhecemos algumas grandes ondas de infecção da peste. Vamos falar sobre 4. Do Império Bizantino, entre 541 e 544 d.C., a mais conhecida, que foi na Idade Média, a peste negra. Temos um surto na China em 1894 e vamos comentar sobre um surto na Índia bem recente, em 1994. A primeira grande onda de peste conhecida se deu no Império Bizantino, entre os anos de 541 e 544 d.C. O que nós sabemos da pandemia é que ela começa no porto de Pelúcio, uma cidade marítima na entrada do Antigo Egito. A partir do porto de Pelúcio, a doença se alastra por todo o Império Bizantino, que naquela época era um dos maiores do mundo. Ele compreendia todo o norte da África, porções da Arábia e, inclusive, toda a porção aqui do Mediterrâneo. A onda de peste negra que invade o Império Bizantino é tido por alguns historiadores como uma das causas desse império, devido ao grande número de mortes e todas as consequências que a doença causa. A segunda grande onda de peste é a mais conhecida, é a peste negra da Idade Média. O professor Antônio, em sua aula, já falou sobre esse assunto, então aqui nós não vamos entrar em detalhes. Gostaríamos apenas de relembrar o número provável de mortes, na casa dos 28 milhões em toda a Eurásia, Europa e as partes da Ásia afetadas. A terceira grande onda de peste ocorre na China e chega em Hong Kong no ano de 1894. Nessa epidemia, nós já temos grandes avanços tecnológicos na área da biologia, com vários pesquisadores descobrindo quem são os causadores e os transmissores da doença. Um desses personagens muito importante para nós é Alexandre Yersin, um médico nascido na Suíça e que vai até a região do Vietnã, na Ásia, para trabalhar com pacientes infectados. Temos um outro personagem que é Kitasato Shibasaburo, um japonês que também teve bastante influência no isolamento da bactéria responsável pela peste. Ainda nessa epidemia da China, alguns anos depois, nós temos outro personagem muito importante, que é Paul Louis Simon. Esse pesquisador, esse médico, ele consegue identificar as pulgas como sendo os transmissores da doença. É pela picada da pulga que a bactéria atingia o ser humano. Simon testa várias vacinas contra a peste com sucesso e começa a tratar vários pacientes. Na fotografia, nós vemos Simon injetando vacina em um dos pacientes infectados pela peste. Esse surto de peste negra, de peste bubônica na China, levou à morte de aproximadamente 12 milhões de pessoas. E isso há mais ou menos 120 anos atrás, é bem pouca coisa. Bom, nós vamos falar sobre uma quarta onda de peste que não foi muito grande, mas já foi muito mais recente. Ela ocorre na Índia em 1994. Nós temos nessa pandemia 693 casos suspeitos e 56 mortes. Mas aqui nós temos uma questão muito diferente. A mídia divulga a pandemia e muitas pessoas entram em pânico na região onde essa pandemia começa, na Índia. Há um êxodo de mais ou menos 400 mil pessoas. Essas pessoas em pânico, não sabendo como lidar com a situação, com a pandemia, decidem pegar as suas coisas e sair das suas casas. Para a gente ter uma ideia, 400 mil pessoas é quase a população de Ceilândia. Então imagine, todas as pessoas de Ceilândia pegando as suas coisas desesperadas e saindo de suas casas. Essa foi uma das consequências graves dessa pandemia. Falando um pouco sobre os impactos que essas doenças causam. A pandemia da China, por exemplo, chega até Portugal.
A cidade do Porto cria um cordão de isolamento na cidade para que as pessoas não entrem e não saiam e a pandemia não saia de controle. Porém, algumas coisas acontecem, a falta de informação era muito grande, as pessoas não entendiam muito bem a doença, não compreendiam o mecanismo de transmissão e a ignorância era generalizada. Na imagem, nós vemos uma reunião de comerciantes na Bolsa de Valores pedindo o encerramento do cordão de isolamento. Há uma história que uma pessoa infectada pela peste foi até essa reunião para ver o que estava acontecendo e dali a doença se alastra ainda mais. Não é à toa que a gente vive falando em quarentena em tempos de epidemia. Temos alguns impactos curiosos. Isaac Newton enfrentou uma epidemia de peste negra que foi conhecida como a Grande Peste de Londres, isso em 1665. As aulas foram canceladas, todas as pessoas da universidade tiveram que deixar a universidade e retornar para os seus lares. É nesse período de isolamento de quarentena que Isaac Newton tem um dos momentos mais produtivos da sua vida, elaborando cálculo, matemática, a teoria da gravidade, os trabalhos com os prismas. Então, nem sempre a quarentena é só coisa ruim. Algumas pessoas conseguem tirar bom proveito disso. Quanto aos impactos da doença, com certeza que a gente vai esperar um grande número de mortes. Em quase todos os casos onde houve epidemia por a peste negra, cerca de 1/5 da população morre, o que é um número elevadíssimo. É um desastre econômico, sanitário e psicológico. Imagine passar por uma experiência dessa e sobreviver. Com certeza a vida jamais retorna ao normal. A peste negra é tida por reduzir a população daquela época de 450 milhões para 350 milhões. Uma redução muito grande no número da população. A peste negra hoje ainda existe em alguns lugares e aqui no Brasil ela também existe. É uma doença silvestre, localizada apenas em regiões onde os animais infectados habitam. Raramente nós temos alguns casos envolvendo os humanos. No Brasil, nós temos algumas regiões que apresentam foco de peste, quase todas localizadas no Nordeste, em populações de ratos principalmente. A peste negra no mundo também existe, alguns países relatam casos de peste. Na imagem, nós vemos vários países mostrados em laranja que apresentaram casos confirmados de peste entre os anos de 2000 e 2005. No Brasil, nós tivemos um caso em Pedra Branca, no Ceará, no ano de 2005. Vamos agora falar sobre as características biológicas da peste negra. Primeiro, quem causa a peste? Uma bactéria chamada Yersinia pestis. Depois a gente vai mostrar em mais detalhes. Porém, quem transmite a doença, quem leva a bactéria de um hospedeiro para o outro, é uma pulga. E a pulga mais comum na transmissão dessa doença é a pulga Xenopsila chaeops. Na imagem, nós temos aqui uma ilustração de Robert Hooke, feita em 1665, a primeira ilustração de uma pulga publicada. Quanto ao causador da peste, nós sabemos que é uma bactéria, a Yersinia pestis. Nessa imagem, nós vemos as bactérias coloridas em amarelo. Elas estão localizadas nessa região marcada em roxa, que representa essa região da pulga, antes de chegar no aparelho digestivo do animal. Então, nós vemos uma aglomeração de bactérias nessa região. E as bactérias estão mostradas aqui em amarelo. O causador da peste, então, é uma bactéria da família Enterobacteriaceae. O gênero Yersinia é composto por 11 espécies conhecidas, das quais 3 são patógenos humanos. Ou seja, 3 espécies de Yersinia são conhecidas por causarem doenças em seres humanos. A Yersinia pestis é o nome científico da bactéria que causa peste negra. Yersinia vem em homenagem a Alexandre Yersin, o pesquisador que descobriu a bactéria. É um parasita obrigatório e imóvel. Essa bactéria ela não tem nenhum meio de locomoção. A única maneira dela ir de um lugar para o outro é se ela for levada pela corrente sanguínea do hospedeiro ou por uma pulga. Quanto ao parasitismo, nós já estudamos isso em ciências naturais. O parasitismo é uma relação ecológica no qual um indivíduo se alimenta às custas de outro. Um obtém vantagem e o outro acaba com todo o prejuízo. Nós sabemos que essa bactéria evolui há mais ou menos 20 mil anos de um antepassado conhecido como Yersinia pseudotuberculosis. Uma mutação nessa bactéria aumentou em muito a letalidade
E a Yersinia pestis, então, é a mais letal das bactérias da família do gênero Yersinia. O transmissor da peste bubônica é a pulga. A pulga mais conhecida nessa transmissão é a Xenopsila chaeops. As pulgas infectadas também não têm nenhuma vantagem. A bactéria vai causar uma série de prejuízos para as pulgas também. Na imagem, nós vemos uma série de bactérias acumuladas no sistema digestório do animal. Elas impedem a entrada do alimento, no caso o sangue, e o animal entra num estado de desnutrição e fome intensa. Isso leva a pulga a buscar outros indivíduos para picar, para tentar se alimentar. E isso com certeza só vai piorar a situação. O que acontece com a pulga no final da história? Ela vai acabar morrendo por desnutrição e desidratação. Não conseguindo se alimentar ou beber sangue, ela simplesmente morre em questão de semanas ou alguns meses. Os ratos são conhecidos por serem vetores da doença. Os ratos estão carregados com pulgas e as pulgas com as bactérias. Então, onde haverão muitos ratos, haverão muito mais pulgas e a probabilidade de uma infecção por a peste é muito grande. Não é à toa que quase todas as vezes que nós temos pandemias de peste, nós temos uma população imensa de ratos aparecendo mortos em algum local. Esse é um dos primeiros anúncios de que uma pandemia de peste negra está para ocorrer. O ciclo biológico da peste é um ciclo silvestre, então a doença permanece no seu ambiente silvestre natural, com a infecção de roedores e as pulgas associadas. Porém, essa doença pode chegar até o ser humano, o que não é muito comum. Mas nos casos onde há um encontro, uma relação íntima entre seres humanos, ratos e pulgas, essa doença consegue proliferar. Nós conhecemos 3 tipos de peste negra: a peste bubônica, septicêmica e pneumônica. Vamos falar um pouco sobre os 3. A peste bubônica é o mais clássico. É quando a pulga infectada com a bactéria Yersinia pestis pica o ser humano. Quase 100% dos casos vão ocorrer dessa maneira. Como o animal não consegue se alimentar, na hora que ele tenta engolir o sangue, ele não consegue. O sangue é regurgitado e, com isso, milhares de bactérias que estavam no interior da pulga entram pela corrente sanguínea. Pela corrente sanguínea, essas bactérias chegam até os linfonodos, que começam a apresentar inchaço. São os bulbos, e é daí que vem o nome peste bubônica. Os bulbos, essas regiões, incham, causando bastante dor, bastante desconforto. A bactéria consegue crescer no interior do imunócitos e consegue adquirir resistência. Em mais ou menos 5 horas após a infecção, o paciente já não consegue produzir respostas adequadas à bactéria e a doença se alastra no seu corpo. Se não for devidamente tratada, a peste bubônica pode evoluir para a forma pneumônica e septicêmica. A peste pneumônica é quando se dá a contaminação por gotículas de pessoas ou animais infectados, quando passa de um ser humano para o outro, secreções nasais, pus, sangue, a mão contaminada. Essa é a maneira de contágio. Em alguns casos pode ocorrer a ingestão de animais contaminados. Um caso clássico são os gatos. Trazem ratos contaminados para casa e aí a doença se alastra. Pela corrente sanguínea, a bactéria consegue atingir os outros órgãos do corpo humano e a peste pneumônica costuma ser fatal em 24 horas se não tratada. A terceira variação da doença é a peste septicêmica. A primária não apresenta comprometimento dos órgãos. Esses são os casos que as pessoas conseguem normalmente sobreviver à doença. E a secundária acontece o comprometimento de múltiplos órgãos. A bactéria se alastra e se aloja em diversos órgãos, atacando vários órgãos ao mesmo tempo. Quanto à epidemiologia da peste negra. Epidemiologia é a área da medicina que interfere na disseminação de doenças, na maneira como essas doenças se propagam. Então, quando a gente fala em epidemiologia, como a doença se propaga, como é que você pega isso? O período de incubação é de 2 a 6 dias. É o tempo que demora para aparecer os primeiros sintomas, na maioria dos casos. A transmissão se dá pela picada da pulga contaminada. Em quase todos os casos vai ser assim. Uma frase comum era a queda do rato. Os ratos caíam, morriam misteriosamente, as pessoas não entendiam por quê. Depois foram descobrir que os ratos morriam porque eles também estavam contaminados com peste negra. Esse era um sinal importante.
As pulgas podem permanecer infectantes por vários meses. A transmissão também se dá por animais silvestres contaminados, como nós já falamos, ingerindo esses animais contaminados, os gatos principalmente, trazendo ratos contaminados com pulgas. A letalidade da doença, ou seja, quanto que mata. Em boas condições de saúde pública, 10%, o que é absurdo. 10% das pessoas infectadas acabam morrendo. Porém, em lugares onde não existe saúde pública, a letalidade é de quase 100%. É o que a gente viu na Idade Média. No Império Bizantino, não tinham condições de saúde, as pessoas não tinham tratamento, não tinham o que pudesse ser feito. Quanto ao diagnóstico, tratamento e prevenção, o exame é feito através da coleta de sangue, por microscopia ou testes sorológicos, que vão detectar anticorpos contra uma proteína que a bactéria produz. O tratamento é à base de antibióticos específicos, sob prescrição médica. Isso é muito importante. O médico vai analisar cada caso e vai prescrever o antibiótico adequado. Muito importante o isolamento do paciente. Toda doença contagiosa, o paciente deve ser isolado. Nós estamos vivendo isso agora nos tempos de quarentena de Covid-19. Saneamento básico, controle da população de pulgas e dos animais contaminados, um sistema público de saúde eficiente, com certeza, é a melhor prevenção contra essas epidemias. E, novamente falamos, a quarentena é fundamental para evitar a propagação da doença. Falando um pouco em coronavírus, já que estamos nesse tempo de quarentena, gostaríamos apenas de relembrar que epidemias acontecem. Elas independem da nossa vontade, a gente não gostaria que isso acontecesse, mas isso acontece. Lembrando que agora, no dia 30 de janeiro, a Organização Mundial de Saúde declarou emergência de saúde pública de importância internacional em relação ao Covid. E a gente pode ver que demorou um bocado de tempo até que as pessoas entendessem quanto isso é sério. Vivendo nesses tempos de pandemia de Covid-19, lembramos que essas questões de saúde pública são muito importantes. Elas não são apenas matérias de escola, de livro ou coisas que caem em prova. São a nossa vivência, a nossa experiência do dia a dia, o nosso cuidado com a saúde própria e a saúde dos nossos companheiros também. Até o começo de abril de 2020, nós temos já confirmadas mais de 87 mil mortes por Covid-19. Para terminar a nossa videoaula, nós gostaríamos de salientar a importância da higiene básica. Então, meu querido aluno, minha querida aluna, espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem, estudem e lavem as mãos. Um grande abraço, até a próxima.